bem, muito boa tarde a todos. Está aberta esta sessão pública do Tribunal Pleno, do Tribunal Regional Eleitoral. E saúdo os eminentes colegas presentes, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thomson Flores. Saúdo o doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral, e saúdo também o doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e saúdo a nossa assistência. O primeiro processo da tarde, colegas, é uma consulta de relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, uma consulta formulada pelo Diretório Estadual do Democratas. Passo a relatoria, como disse, do eminente desembargador Armínio, e eu passo a palavra ao doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação especial à nossa assistência. Como referido, uma consulta formulada pelo Diretório Regional do Democratas, em que questiona, e são as palavras utilizadas pelo consulente, se suplente de parlamentar que migra para partido da mesma coligação, antes de assumir vaga pelo partido do qual se desfiliou, e que venha a perder o mandato em decisão da Justiça Eleitoral, fundamentado no artigo 22A da Lei 9.096 de 95, quando da ocupação dessa vaga, permanece na lista de suplência da coligação pelo partido de destino. Quanto à questão da competência da Corte, entendemos que sim, é matéria eleitoral, o Diretório Regional, em tese, a consulta é uma consulta feita em tese, passível de ser aplicada para outros casos, né? Agora, em relação ao mérito, a resposta da Procuradoria seria no sentido negativo, não é? A questão, como apontado nos fundamentos da petição inicial, diz respeito aos efeitos dentro. Doutor Fábio, está me escutando? Está ruim, doutor Fábio. Está ruim, presidente. Estamos sem áudio e sem vídeo aí, doutor Fábio. Está me escutando? Acho que congelou, doutor presidente. Acho que caiu a internet do procurador. Eu não sei, consulto o eminente relator, desembargador Armínio, já que existe parecer escrito nos autos, se o relator quer ir adiantando o voto. Sim, senhor presidente. Primeiro vou fazer as saudações de estilo, né? A Vossa Excelência, aos colegas, ao doutor Fábio, ao doutor Rogério, a quem estendo a saudação aos nossos funcionários e àqueles que nos assistem, né? E o voto é no inteiro sentido do parecer, no sentido negativo, e fundamentalmente porque os votos pertencem ao partido e não ao candidato, né? É o precedente sabido do Supremo Tribunal Federal do ministro César Peluso. Aliás, o parecer do doutor Fábio é uma aula, que está consignado no voto, e vou guardar esse parecer nos meus alfarrábios, né? Parecer muito bem lançado, completo, né? Douto e exauriente. Pena que o doutor Fábio não esteja nos ouvindo, não é? Mas esse elogio chegará a ele porque está lançado no voto. Então, em suma, o seguinte: conheço a consulta, nessas consultas eu creio que foi valiosa uma observação do desembargador Fraga, né, a respeito dessas consultas. Se não me engano, esta aqui já fora formulada antes pelo Diretório Municipal e não se conheceu. E agora veio o Diretório Regional, não é? Sempre tem um interesse individual atrás, né? A consulta não é feita assim por obra e graça do Espírito Santo, né? Então, a resposta seria a seguinte: suplente parlamentar
que migra para partido da mesma coligação antes de assumir vaga pelo partido do qual se desfiliou e que venha a perder o mandato em decisão da Justiça Eleitoral fundamentada no artigo 22A, Lei 9.096 de 1995, quando a ocupação dessa vaga não permanece na lista de suplência da coligação pelo partido de destino. A não ser assim, a votação dele, como está muito bem posto no parecer, se computaria duas vezes, né? No partido de origem e no partido de destino. É esse o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Está desligado o microfone, desembargador Silvio. Está desligado o microfone. Boa tarde, presidente. Na sua pessoa, cumprimento a todos. Doutor Fábio, que certamente nos escuta. Doutor Rogério, a sua pessoa, os funcionários da casa e a todos aqueles que nos assistem. Eu estou acompanhando integralmente o brilhante voto do eminente relator, presidente. Muito bem. Desembargador Mafini. Senhor presidente, demais integrantes desse egrégio tribunal, uma saudação que eu endereço, ainda que não estejam nos ouvindo, também ao doutor Fábio, doutor Rogério, demais assistentes. Eu acompanho integralmente o voto do relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Fraga. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo toda a corte. Saudação que eu estendo ao nosso novo procurador regional eleitoral, que dá uma dificuldade de acesso à internet ou de manutenção da internet. Saudação ao doutor Rogério, né, que eu estendo aos servidores dessa casa. Saudação àqueles que nos escutam ou que nos assistem. Senhor presidente, eu acompanho na totalidade o brilhante voto do eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo de Offentelha. Eminente presidente, eminentes demais integrantes da corte, eminente doutor Fábio Venzon, se nos escuta, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério, estimados servidores do TRE e uma saudação especial a quem nos assiste. Me associando aos cumprimentos tecidos pelo desembargador relator, desembargador Armínio, ao trabalho expendido pelo eminente procurador regional eleitoral, eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os integrantes da Corte. Quero fazer um especial agradecimento, cumprimento ao eminente procurador-geral eleitoral. Espero que ele esteja nos escutando. Faço minhas as considerações feitas pelo desembargador Armínio, realmente um parecer primoroso. Doutor Rogério, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os nossos talentosos servidores, nossos ouvintes. No que diz respeito ao voto, nada tem a acrescentar ao brilhante voto do relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, a consulta 060-0179, por unanimidade, conheceram da consulta e a responderam nos seguintes termos: suplente de parlamentar que migra para partido da mesma coligação antes de assumir vaga pelo partido do qual se desfiliou e que venha a perder o mandato em decisão da Justiça Eleitoral, fundamentada no artigo 22A da Lei 90/96, quando da ocupação dessa vaga, não permanece na lista de suplência da coligação do partido de destino. Decisão unânime. Doutor Fábio, em razão da dificuldade que houve em queda da energia, nós prosseguimos o julgamento, já que Vossa Excelência havia lançado parecer escrito. Aliás, parecer esse que foi enaltecido pelo relator, desembargador Abreu Lima da Rosa, e pelos demais integrantes do Pleno. Então, o seu parecer foi acolhido e está, inclusive, integrando o voto do eminente relator, segundo ele já nos adiantou e distribuiu a todos. Próximo... Presidente? Pois não. Presidente? Inclusive, se acontecer novamente, agora no curso da sessão, fique à vontade, parecer escrito está dado realmente, né? Ok? Sim, aí nesse caso, os relatores, e assim como os colegas já foi distribuído, inclusive o COSES, ele sempre distribui o parecer também a todos, então todos os colegas têm vista do parecer, além do voto. Né? O próximo processo da pauta está aqui. É
É uma prestação de contas 060-3410, a relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, e é uma prestação de contas apresentada por Samira Pereira da Costa, ainda relativa às eleições de 2020. Esse processo está retornando à corte nesta data. Então, passo a palavra ao doutor Fábio Venzon. Presidente, renovando as saudações, como mencionado, prestação de contas de candidato a eleições 2018. Tiveram algumas diligências, foi até iniciado o julgamento, se determinou algumas diligências, e em relação à questão dos documentos fiscais referentes aos gastos com combustíveis são realizados com pessoas jurídicas, apenas os listados na tabela folha 8, o valor total de R$ 103,00 não atendem ao disposto no artigo 63 da resolução 23553. Então, apenas R$ 103,09 em relação a esse aspecto que foi objeto até de uma conversão do julgamento de diligência. Agora, o problema maior aqui, na verdade, diz respeito com aquela questão da utilização de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha sem observar a forma de pagamento prevista no artigo 40 da resolução, e menciona que tem que ser transferência eletrônica ou cheque nominal, de forma a assegurar a rastreabilidade. E a Corte, assim, tem entendido, conforme nós temos, por exemplo, a prestação de contas, o julgamento na prestação de contas 060-27-8392, de 18 de dezembro de 2019, a autoria do desembargador no sentido da necessidade da forma de pagamento será adequada. E, neste caso, não houve. A forma de pagamento não observou o artigo 40, razão pela qual houve uma utilização indevida dos recursos do FEFC, o que importa no seu recolhimento, nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da resolução. E o valor, a importância de R$ 20.471. Então, o total daquele valor anterior com este, que dá R$ 20.575,48, importa em 28,89% do total da receita. Assim, nós opinamos pela desaprovação das contas e recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional. Parecer. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovo as saudações antes já feitas e, de fato, me reporto, inclusive, a sempre precisa informação trazidas pelo nosso procurador eleitoral, doutor Fábio, porque estou votando no mesmo sentido. De fato, o processo já esteve nesta corte, surgiram inconsistências não examinadas, os autos foram baixados em diligências e, realmente, nessas diligências foram constatadas falhas, uma delas tendo sido a prestadora induzido em erro, porque recebeu a nota fiscal com o CNPJ, de uma empresa que já havia sido desativada, mas realmente a sua boa-fé prevaleceu, porque não havia como agir com conduta diversa daquela por ela adotada. Mas a segunda inconsistência, realmente esta foi marcante, porque ela desatendeu o modo de prestação de contas referentemente à pessoa jurídica. O valor das falhas realmente representa 28,74% das despesas realizadas durante a campanha, o que inviabiliza a aplicação do juízo de proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que impõe-se, sim, o recolhimento, e o voto é no sentido de que seja recolhido um montante de R$ 20.515,48 com a desaprovação das cotas. É como estou votando, eminente presidente, deixando o voto bastante extenso, como consta e foi já disponibilizado a todos os integrantes da Corte. Muito bem. Desembargador Rafael Maffini. Senhor presidente, li com bastante atenção a minuta de voto encaminhada por Sua Excelência, o relator, e tenho a acompanhá-lo não sem antes elogiar o voto, que é bastante detalhado. Acompanho o relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Gustavo Diefenteller. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, também acompanho o relator, cumprimentando pelo voto. Desembargador Arminio da Rosa. Idem. Então, proclamando o resultado,
prestação de contas 0603410. À unanimidade, desaprovaram as contas e determinaram o recolhimento da quantia de R$ 20.515,48 ao Tesouro Nacional. O próximo processo é também uma prestação de contas, 0602512, e se trata aqui de um acordo entre a União e o candidato a deputado federal Manuel Renato Teles Badic, com o pedido de homologação do acordo. A relatoria é do eminente desembargador Maffini, e eu passo a palavra ao doutor Fábio Venzon. Travou de novo. Senhor presidente, parecer pela homologação do acordo. Perfeito. Com a palavra o relator. Senhor presidente, entendo que o processo demonstra que o acordo proposto reúne condições legais para a sua homologação, razão pela qual esse é o voto, senhor presidente, pela homologação do acordo. Pois não. Colegas, eu observo que todas as manifestações na rede são ao encontro do relator, do voto do eminente relator, do desembargador Maffini, de modo que, se os colegas não tiverem nada a acrescentar, nós já vamos proclamar o resultado. Estando todos de acordo, proclamando, então, o resultado da prestação de contas 0602512, homologar um acordo extrajudicial unânime. O último processo da pauta de hoje é também uma prestação de contas 0602522, apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Solidariedade, relativa às eleições de 2018, e eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, prestação de contas do Diretório Estadual de Solidariedade, eleições 2018. A unidade técnica verificou a ausência de declaração de receita proveniente do recurso do fundo partidário. Na verdade, é uma receita que eles receberam e gastaram, assim, mas o problema até não é tão grave. O problema maior é que, na verdade, é o descumprimento da destinação mínima do fundo partidário relativa à cota de gênero. O partido declarou gastos no montante de R$ 63.089, que foram pagos com recurso do fundo partidário. Deveria ter aplicado R$ 18.926 em apoio à campanha de candidaturas femininas, correspondente a 30% dos recursos do fundo partidário. Assim, não agindo, incorreu em irregularidade insanável, que deve ensejar a desaprovação das contas, bem como a determinação do recolhimento ao Tesouro do montante de R$ 14.726,76, considerando a destinação que foi de apenas 4.200 para candidaturas femininas. Então, houve uma utilização indevida do recurso público, do fundo partidário, o que importa em descumprimento, em necessidade de devolução ao Tesouro Nacional da aludida quantia, conforme o artigo 82, parágrafo 1º da resolução do TSE. Essa irregularidade representa 23,24% do total das receitas. Então, em virtude disso, deve haver a desaprovação das contas, opina-se pela desaprovação das contas, e também pela aplicação da sanção de suspensão das cotas do fundo partidário pelo período de 3 meses, nos termos do artigo 25 da Lei das Eleições. É o parecer. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, para evitar até a tautologia, o meu voto vai exatamente nos mesmos moldes do parecer do Ministério Público, lido agora pelo nosso dirigente Procurador-Geral Eleitoral. Então, vou me permitir apenas ler a sua conclusão, o comando do voto, que é o seguinte: ante o exposto, voto pela desaprovação da prestação de contas referentes às eleições de 2018, o Diretório Regional do Partido Solidariedade, e pela determinação do recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 14.726,76, nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da Resolução 23.553 de 2017. Determinam ainda a suspensão dos repasses de cotas de fundo partidário pelo prazo proporcional de 3 meses, ou seja, exatamente nos termos do parecer do Ministério Público. Esse é o voto, senhor presidente. Perfeito. Desembargador Armínio. Pleno acordo, senhor presidente.
Obrigado. Desembargador Silvio Moraes. Desembargador Mafini. De acordo, senhor presidente. Desembargador Fraga. De acordo, senhor presidente. Desembargador Diefenteller. Com o relator, senhor presidente. Renovo o meu de acordo, que eu acho que eu estava sem som, presidente. Estava, mas ao acenar positivamente. Obrigado. Desembargador Diefenteller, então, já votou, e assim nós concluímos a votação desse processo, da prestação de contas 0602522, e a decisão é a unanimidade, desaprovaram as contas e determinaram o recolhimento do montante de 14.726,76 centavos ao Tesouro Nacional, bem como a suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses. Bem, colegas, nós vencemos, então, a pauta jurisdicional, não temos pauta administrativa hoje. A próxima sessão será quinta-feira, não amanhã, em razão do Dia do Advogado. Quinta-feira, 13 de agosto, às 14 horas. Agradeço a participação de todos e desejo uma boa tarde e bom trabalho a todos. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.